Olá, vamos a mais um vídeo do canal Realidade Intocável. E este vídeo é de número 111 da série de estudos do livro de texto do 100, um curso em milagres. E hoje nós vamos estudar a seção 8ª da percepção ao conhecimento do capítulo 13, o mundo sem culpa. E antes de entrarmos no assunto, vou me apresentar depois de 111 vídeos. Eu sou José do Rosário, autor do livro Realidade Intocável, mas é só um pequeno preâmbulo para que todos aqueles que nos escutam possam saber quem é essa pessoa, minimamente. Pois aqui, aquele que está falando para vocês não tem nenhuma importância. O que é importante é a mensagem que está contida nos textos deste livro. E é isso que nós temos que nos ater. Agora, nós colocamos um pouco a respeito desse livro, porque esse livro bebeu desta fonte. E às vezes pode facilitar para aqueles que querem aprofundar nesses assuntos contidos no texto do 100, o livro Realidade Intocável pode facilitar o seu entendimento. Mas vamos ao nosso estudo de hoje. Toda cura é a liberação do passado. E por isso que o Espírito Santo é o único que cura. Ele ensina que o passado não existe. Um fato que pertence à esfera do conhecimento e, portanto, ninguém no mundo pode conhecer. De fato, seria impossível estar no mundo com este conhecimento, pois a mente que conhece isso, inequivocadamente, também tem o conhecimento de que habita na eternidade e não usa qualquer percepção. Portanto, ela não leva em consideração onde está, porque o conceito, aqui entre aspas, onde, nada significa para ela. Tem o conhecimento de que está em toda parte, assim como de que tudo possui e para sempre. Não vamos apequenar em nosso entendimento individual, vamos tentar ampliar isso daí, para ver se nós conseguimos dimensionar o que aqui está dito. Toda a cura é liberação do passado. E para o Espírito Santo, o passado não existe. A mente que conhece isso, inequivocadamente, também tem o conhecimento que habita na eternidade e não usa qualquer percepção. Isso que é difícil para nós entendermos, porque nós estamos no mundo da percepção, daquilo que a gente está vendo. Isso que chama de percepção. Portanto, ela não leva em consideração onde está, porque o conceito onde nada significa para ela. Não existe, ela é ilocalizável. Ela não está em determinado lugar, ela é o todo. Tem o conhecimento de que está em toda parte. Assim
como de que tudo possui e para sempre. Aqui tem um significado que a gente poderia estar tendo conhecimento que ela, nesse estado, é o que Deus é o que ela é. Não existe mais a separação. Pois ela é o todo. Ela está em tudo. A diferença muito real existente entre percepção e conhecimento fica bastante evidente se consideras isso. Nada há de parcial a respeito do conhecimento. Cada aspecto é total e, portanto, nenhum aspecto é separado. Tu és no aspecto do conhecimento, estando na mente de Deus, que te conhece. Todo conhecimento tem que ser teu, pois todo conhecimento está em ti. Pois nós estamos dentro da mente de Deus, que tem conhecimento de nós nele. Então, esse conhecimento nos pertence. A percepção, no seu mais alto grau, nunca é completa. Mesmo a percepção do Espírito Santo, tão perfeita quanto a percepção pode ser, é sem significado no céu. A percepção pode alcançar todos os lugares sob sua orientação, sob a orientação do Espírito Santo, pois a visão de Cristo contempla todas as coisas na luz. No entanto, nenhuma percepção, por mais santa que seja, durará para sempre. Então, o que ele quer dizer? Por mais perfeita que a percepção possa ser, ela ainda está no campo da ilusão. Pois ela não vai durar para sempre. E o que é real, ele é eterno, não é passageiro. Por isso que nós sempre comentamos que tudo aquilo aqui que nós estamos vendo é ilusão, pois é passageira essa visão, essa percepção. Por mais belo que seja, como você, aqui que pensa ser, é uma ilusão que você tem de si mesmo. Mas, é interessante, quando percebemos isso, não vamos denigrir, lutar contra, ser rebelde, seja o que for. Simplesmente veja isso como algo passageiro, que a ilusão é passageira, e viva o que tiver que ser vivido.
Aí está simplesmente o segredo da vida. Viver. Assim sendo, a percepção perfeita tem muitos elementos em comum com o conhecimento, tornando possível sua transferência para ele. Então fica mais fácil a gente sair da percepção perfeita para o conhecimento, do que aquela percepção embrutecida, material, em que nós só vemos defeitos. Esse é um tipo de percepção. E aqui ele está falando da percepção perfeita. E a percepção perfeita é aquela já trabalhada sob a luz do Espírito Santo. No entanto, o último passo tem que ser dado por Deus, porque o último passo na tua redenção parece estar no futuro. Foi realizado por Deus na tua criação. A separação não o interrompeu. A criação não pode ser interrompida. A separação é meramente uma formulação falha da realidade, sem nenhum efeito. Então, isso já, vamos dizer assim, a nossa redenção já aconteceu. Nós é que estamos ainda vivendo o filme que nós estamos projetando em nossa mente. Como ele diz aqui, o último passo na tua redenção, que parece estar no futuro, foi realizado por Deus na tua criação. Ou seja, isso daqui já aconteceu. Isso aqui, vamos dizer assim, não está no tempo. É no agora. Por isso que nós temos que abandonar a questão do passado. Quando se abandona a questão do passado, vive-se no agora. Pois o futuro a gente percebe que ele nunca existiu, né? Por isso chama futuro. Então nada acontece no passado e nada vai acontecer no futuro, pois tudo está acontecendo agora. E essa redenção sua é no agora. Sem tempo. Por isso que no agora está a eternidade. O milagre, sem nenhuma função no céu, é necessário aqui. No céu não se precisa de milagre, pois no céu não há tempo, já está na eternidade. E o milagre é necessário aqui, ter conhecimento que o tempo não existe. Aspectos da realidade ainda podem ser vistos, e eles substituirão os aspectos da irrealidade. Aspecto da realidade pode ser visto em todas as coisas e em todos os lugares. Entretanto, só Deus pode reuni-los todos, coroando-os como um só, com a dádiva final da eternidade. Então, só através do poder de Deus que nós poderemos substituir os aspectos da irrealidade
pela realidade. E aqui ele diz: aspectos da realidade podem ser vistos em todas as coisas e em todos os lugares. Entretanto, só Deus pode reuni-los todos, coroando-os como um só, com a dádiva final da eternidade. É quando nós deixamos de acreditar que somos mortais para ver a nossa eternidade no Espírito. Não confunda com um corpo neste mundo. E aqui, qual é a função desse corpo? Simplesmente funcionar para comunicar isso. Essa que é a função deste corpo para o espírito. Agora, nós utilizamos para muitas outras coisas, né? A mente no ego utiliza muito para outras coisas. E aí nós nos perdemos. Mas isso é outra história. Continuando. À margem do Pai e do Filho, o Espírito Santo não tem função. Ele não está separado de nenhum dos dois, estando na mente de ambos e conhecendo que a mente é uma só. Ele é um pensamento de Deus e Deus o deu a ti, porque ele não tem pensamentos que não compartilhe. A mensagem do Espírito Santo fala da intemporalidade no tempo, e é por isso que a visão de Cristo olha para tudo com amor. No entanto, mesmo a visão de Cristo não é sua realidade. Os aspectos da realidade que saltam à luz sobre o olhar amoroso de Cristo são vislumbres parciais do céu que está além. Então, nós não podemos sequer imaginar sobre esse estado de consciência que ele menciona aqui, que é chamado do céu, ou do reino dos céus. Olha o que ele fala aqui. Aspectos dourados da realidade que saltam à luz sob o olhar amoroso de Cristo são vislumbres parciais do céu, que está além. Então, o que nós vivemos aqui não dá sequer para imaginar que seja esse estado de consciência. E o que estamos vivendo aqui pode refletir esse estado? Digo sim, desde que você não acredite nas suas ilusões que este mundo aqui é real, e sim este estado de consciência paradisíaco que está na nossa mente. Percebe? Que é simplesmente uma reversão interna. Nada externo muda, mas
o foco, a consciência, o conhecimento de que o céu está dentro de você, na sua mente. E tudo aquilo que você agora olha, vai refletir esse estado. Mas vamos continuar. Esse é o milagre da criação, que ela é una para sempre. E aqui está em itálico, que ela é una para sempre. Todo milagre que ofereces ao Filho de Deus não é senão a verdadeira percepção de um aspecto do todo. Embora cada aspecto seja o todo, não podes conhecer isso enquanto não vês que cada aspecto é o mesmo, percebido à mesma luz e, portanto, um só. Dessa forma, todo aquele que é visto sem passado te traz mais perto do fim dos tempos, trazendo à escuridão uma forma de ver que está curada e é capaz de curar, fazendo com que o mundo possa ver. Pois é preciso que a luz venha ao mundo escuro para fazer com que a visão de Cristo seja possível mesmo aqui. Ajuda-o a dar a sua dádiva de luz a todos aqueles que pensam que vagam nas trevas e permite que ele os reúna em sua visão serena, fazendo com que seja um. Nisso, a nossa solidão e o nosso individualismo começa a desaparecer. Mas vamos ver isso sobre outros aspectos. Embora cada aspecto seja o todo, não podes conhecer isso enquanto não vês que cada aspecto é o mesmo, percebido à mesma luz e, portanto, um só. Então, o que quer dizer isso? Aqui, todas as distinções que nós fazemos na mente de nossos irmãos, toda a separação, todo julgamento, deixa de ocorrer. Pois enquanto não é visto a união, enquanto não é visto a essência que todos nós somos, sem essas distinções, não será possível, como ele diz aqui, não será possível a cura e, na essência, em nossa visão iluminada por Cristo, não há mais separação entre
Nós, entre eu e você, entre eu e o universo, tudo está unido sob essa luz. E ele diz aqui, desta forma, todo aquele que é visto sem passado te traz mais perto do fim dos tempos, trazendo à escuridão uma forma de ver que está curada e é capaz de curar, fazendo com que o mundo possa ver. Pois é preciso que a luz venha ao mundo escuro para fazer com que a visão de Cristo seja possível mesmo aqui. Ajuda a Cristo a dar a sua dádiva de luz a todos aqueles que pensam que vagam nas trevas e permite que ele os reúna em sua visão serena, fazendo com que sejam um. E isso é o nosso trabalho aqui. Ajuda-o a dar a sua dádiva. Reúna todos nós em sua visão serena, fazendo com que seja um. Eles todos são o mesmo, todos belos e iguais em sua santidade. E ele os oferecerá ao seu Pai, assim como eles foram oferecidos a ele. Há um só milagre, e cada milagre que fazes contém todos os milagres, assim como cada aspecto da realidade que vês se funde em quietude à realidade única de Deus. O único milagre que jamais existiu é o Santíssimo Filho de Deus, criado na única realidade que é seu Pai. A visão de Cristo é sua dádiva a ti. O que ele é a dádiva de seu Pai a ele. Então aqui ele começa neste parágrafo afirmando aquilo que nós já tínhamos comentado no parágrafo anterior. Todos eles são os mesmos, todos belos e iguais em sua santidade. Isso é quando nós deixamos de julgar, igual nós falamos. E aí, pela luz de Cristo, ou pela luz do ser, não importa a denominação que nós possamos dar. Todas as distinções, todas as divergências deixam de existir. Por isso que é dito, a paz de Cristo esteja contigo, onde não é possível essas divergências, pois nós já sabemos quem somos. Somos iguais em nossa origem, em nossa realidade. E aqui ele diz, há um só milagre, como há uma só realidade. E cada milagre que fazes contém todos os milagres, assim como cada aspecto da realidade que vês se funde em quietude à realidade única de Deus, que
ele amálgama tudo nele, pois nada está além dele. E essa é a única realidade. É a realidade que nós somos, onde não há nenhuma separação entre nós e ele. Na verdade, nós não existimos. O que existe é a realidade, é Deus. Mas vamos continuar. Fica contente com a cura, pois a dádiva de Cristo tu podes conceder e a dádiva do teu Pai não podes perder. Então, a dádiva de Cristo nós podemos conceder. E a dádiva do Pai não podemos perder, porque ela é sempre nossa. Oferece a dádiva de Cristo a todas as pessoas, em todos os lugares, pois os milagres oferecidos ao Filho de Deus através do Espírito Santo te sintonizam com a realidade. O Espírito Santo conhece a tua parte na redenção e aqueles que estão buscando-te e onde achá-los. O conhecimento está muito além da tua concernência individual. Tu, que és parte dele, és todo ele. E só precisas reconhecer que ele é do Pai e não teu. O teu papel na redenção te conduz a ele por restabelecer a sua unicidade na tua mente. Então vamos ver alguma coisa aqui que me chamou a atenção nesta leitura. Aqui ele fala: o conhecimento está muito além da tua concernência individual. Então, para que possamos compreender, teríamos que transcender a nossa individualidade. O teu papel na redenção te conduz a ele por restabelecer a sua unicidade em tua mente. Quando a mente se une dentro de si mesma, e o que quer dizer unir dentro de si mesma? Quando ela está voltada somente para aquilo que é real, para Deus. Aí que ele fala: o teu papel na redenção te conduz a ele por restabelecer a sua unidade em tua mente. Te conduz ao Pai. Quando estiveres visto todos os teus irmãos como tu mesmo, estarás liberado para o conhecimento, tendo aprendido a libertar-te através daquele que conhece a liberdade. Quando tiveres visto teus irmãos como tu mesmo. E aqui não há
nenhuma distinção que possa nos separar, voltando a que estávamos mencionando. Estarás liberado para o conhecimento. Tendo aprendido a libertar-te através daquele que conhece a liberdade. Por que ele está falando aqui de liberdade? Por não estarmos mais presos aos nossos conceitos, às nossas crenças e aos nossos julgamentos. Nessa visão, quando tiveres visto os teus irmãos como tu mesmo, une-te a mim sobre a bandeira santa do seu ensinamento e, na medida em que crescemos em força, o poder do Filho de Deus mover-se-á em nós e não deixaremos ninguém intocado e ninguém sozinho. E de repente, o tempo terá terminado e todos nós nos uniremos na eternidade de Deus, o Pai. A luz santa que viste fora de ti, em todo milagre que ofereceste aos teus irmãos, retornará a ti. E conhecendo que a luz está em ti, as tuas criações lá estarão contigo, assim como tu está no teu Pai. Vamos ver o que quer dizer o que está neste parágrafo aqui. Olha que eu falei, não pensar, ver, é bem diferente. Quando, tiveres visto os teus irmãos como tu mesmo, aqui emendando com outra parte desse parágrafo, o poder do Filho de Deus mover-se-á em nós e não deixaremos ninguém intocado e ninguém sozinho. E de repente, o tempo terá terminado e todos nós nos uniremos na eternidade de Deus, o Pai. Então, esses estudos nos conduz à eliminação do tempo. Nós vamos estudar como ir eliminando, vamos dizer assim, o tempo está aqui sendo medido em situações, em provações que nós temos que passar. E se não as superamos, elas sempre voltam e voltam e voltam. Isso é a roda do tempo, embora nós não saibamos disso, mas porque nós estamos repetindo as mesmas provas, as quais nós não superamos. E ele aqui vai nos ensinar a superar essas provas e, por consequência, eliminar o tempo, pois elas não mais serão necessárias para a nossa
vamos dizer assim, aprendizagem. Mas vamos continuar. Assim como os milagres nesse mundo te unem aos teus irmãos, também assim as tuas criações estabelecem a tua paternidade no céu. Tu és a testemunha da paternidade de Deus, e Ele te deu o poder de criar as testemunhas da tua, que é como a sua. Nega um irmão aqui e negas as testemunhas da tua paternidade no céu. Então, veja a importância da nossa união com o nosso irmão, quando ele fala: quando tiveres visto teu irmão como tu mesmo. Mas para que seja visto teu irmão como tu mesmo, temos que nos liberar das nossas crenças que temos de nós mesmos, que são ilusões. Sempre estamos falando aqui e relembrando que nós somos o sonho de nós mesmos, que não é real. Quando estivermos diante da nossa própria identidade e realidade, nós podemos ver nossos irmãos como a nós mesmos, porque eles são isso também. E não há separação nisso, porque é uma coisa só, não há divergências. E nós não podemos negar isso, porque ele diz aqui: nega um irmão aqui e negas as testemunhas da tua paternidade no céu. O milagre que Deus criou é perfeito, assim como são os milagres que tu estabeleceste em seu nome. Eles não necessitam de curar e nem tu, quando os aceitas. Então, quando nós aceitamos aquilo que somos, não há mais necessidade de cura. Não há mais aquele que rejeita a realidade daquilo que ele é. Não há mais aquele que se identifica como um indivíduo separado do todo. É nisso que está a nossa trava. Nós não queremos deixar de ser um indivíduo separado. Ou, em outras palavras, estamos sempre querendo alimentar a ilusão, o ego e este mundo. Entretanto, nesse mundo, a tua perfeição não é testemunhada. Deus a conhece, mas tu não. E assim não compartilhas o seu testemunho da tua perfeição. Como que nós vamos compartilhar essa perfeição se nós não a conhecemos? Se nós vemos aqui tudo como imperfeito. Nem dás testemunho dele, pois para que a realidade seja testemunhada, o testemunho tem que ser uno. Deus espera pelo teu testemunho do seu Filho e dele próprio. Os milagres que fazes na terra
são erguidos para o céu e para ele. Eles testemunham aquilo que tu não conheces. E à medida que alcançam a porta do céu, Deus a abrirá, pois jamais ele deixaria seu filho próprio, amado, do lado de fora e além de si mesmo. Então, aqui mais uma vez, nós não estamos excluídos de Deus, da realidade, pois jamais ele deixará seu próprio filho amado do lado de fora e além de si mesmo. Não existe essa possibilidade. Nós somos o que Deus é. Agora ele diz o seguinte: entretanto, neste mundo a tua perfeição não é testemunhada. Deus a conhece, mas tu não, e assim não compartilhas. Deus espera pelo teu testemunho de seu Filho e dele próprio. Os milagres que fazes na terra são erguidos para o céu e para ele. Então, aqui nós temos como proposta de estar divulgando o contexto desse livro, que possa ser um testemunho de seu filho e dele próprio. E esse testemunho são os milagres que faz na terra, que serão erguidos para o céu e para ele. E eles testemunham aquilo que nós não conhecemos. E à medida que alcança a porta do céu, Deus a abrirá para todos nós. Temos que ter consciência disso. E nos unirmos nisso. Por isso, pedimos a todos aqueles que estão nos escutando que compartilhe esses vídeos ou que faça algum comentário para que possa agregar mais irmãos sem nenhuma conotação religiosa ou mesmo que seja científica, porque aqui não tem nenhum religioso e nenhum cientista. Aqui eu não sou nada. Só pedimos a vocês isso, pois isso vai retornar para todos nós. E aqui uma parte ele fala sobre isso. Vamos ver se eu consigo localizar. A luz santa que viste fora de ti, em todo milagre que ofereceste aos teus irmãos, retornará a ti. Então, a todos aqueles que nos escutaram até esse presente instante, minha real gratidão. Até um próximo vídeo que vamos estar entrando na sessão 9 deste mesmo capítulo, O Mundo Sem Culpa. E essa sessão, seu título é A Nuvem da Culpa. Até lá.